Turbo Game foi uma das soluções que o Brasil fez para poder cumprir a necessidade de videogames no mercado brasileiro. Devido à alta de preços e à inflação, aqui o Brasil decidiu fazer um clone dos videogames da Nintendo. O mercado brasileiro vinha de uma época, tinha videogames do modelo Atari. Vendia bastante, ao contrário dos Estados Unidos, que vivia uma época de, vamos dizer assim, uma seca de videogames caseiros para o seu público. Devido a um jogo que foi lançado na época, em 1982, por volta dessa época, que era um port do filme ET. Esse jogo foi, vamos dizer assim, um fiasco e a decadência dos videogames caseiros nessa época. A Atari parou de vender e teve muitos jogos soterrados em uma região dos Estados Unidos. Diferente dos Estados Unidos, o Japão estava numa grande ascendência, e um dos seus produtos que fazia sucesso no seu mercado nipônico era o Famicom, Family Computer. Ele tinha títulos interessantes como Super Mario, Donkey Kong, Zelda e Metroid. A porta de entrada para o mercado americano foi o jogo Donkey Kong. Ele tinha um personagem que seria a ser o Mario Bros. E ele entrou para poder cumprir uma necessidade de mercado para o seu público que gostava de jogos. Devido ao Donkey Kong fazer grande sucesso no mercado americano, eles então venderam para os Estados Unidos o Famicom. Devido a um produto nipônico, um produto japonês ter entrado no mercado americano, os americanos ficaram de olho nessa grande novidade e quiseram vender esse produto, mas a um preço justo para os americanos. Foi então que eles desenvolveram o seu próprio porte no mercado americano, que foi chamado de Nintendo 8 bits. Os jogos que fizeram muito sucesso no Japão foram traduzidos aqui para os americanos e recebidos em seu mercado, fazendo um grande sucesso devido a essa novidade. E uma das grandes novidades, que foi depois do lançamento de Donkey Kong, há um tempo depois, foi o lançamento do primeiro jogo do Mario, Super Mario Bros., que isso inundou as prateleiras do mercado americano. O mercado brasileiro ficou de olho nessa novidade, então ele começou a trazer esses videogames para o mercado, mas devido à grande inflação, eles pensaram uma nova estratégia até para poder cumprir as necessidades de mercado aqui dos consumidores brasileiros. Outro motivo também que tinha uma pública de reserva de mercado que fazia com que produtos importados tivessem uma certa dificuldade de ser importados para o Brasil. Devido a essa grande necessidade, a Gradiente e a CCE estavam pensando em fazer um videogame similar ao Famicom ou ao Nintendinho. Eles já tinham produzido a Atari no mercado e precisavam fazer uma grande novidade, se atualizar em seus produtos para venda. Então, nesse meio tempo, eles pensaram em fazer um similar ao Famicom. No caso, a Gradiente lançou seu primeiro videogame da Nintendo, que foi chamado de Phantom System. Aproveitando a carcaça do Atari 7200, ele então fez a instalação do similar do Famicom para o Phantom System, usando a carcaça do Atari 7200. Aproveitando essa oportunidade, a CCE então pensou em gerar seu próprio videogame, até parecido com o Family Computer, o Famicom. Ele fez então o Turbo Game, esse aqui que vocês estão vendo. E ele tinha uma coisa interessante, que o Phantom System usava um controle parecido com o do Mega Drive. No caso do Turbo Game, ele usou mais ou menos o mesmo modelo do controle do Mega Drive, que foi desenvolvido aqui no mercado brasileiro pela Tectoy. A mesma indústria que produziu aqui no mercado brasileiro o Master System. No caso do Turbo Game da CCE, a CCE pegou o modelo parecido com o do Mega Drive, só que inverteu. Esse controle aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o brilho. Isso.
Esse controle é um controle parecido com o do Mega Drive, só que ele é invertido. Então ele ficaria mais ou menos assim. Isso lá em 91, cara. Olha só o modelo, como é que ele é diferente. E ele também tinha o turbo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, esses dois botões aqui, ó, sacou? Fora que além do videogame que era produzido por essas marcas, eles também deveriam criar seus próprios títulos, registrando eles, para que o mercado da Nintendo não entrasse contra os produtos brasileiros aqui em nosso mercado. Ele foi aqui no mercado brasileiro, foi registrado como Super Irmãos. Você pode até dar uma olhada aí e você vai achar na internet, certo? Isso possibilitou que esse videogame de 8 bits chegasse na mão de seu público. Nessa época eu tive um Turbo Game também. E os jogos que eu joguei na época foi Bionic Commando, Super Mario 3, Mega Man, Tiny Toons, Castlevania, 8 Eyes, que era tipo um clone do Castlevania, um jogo similar do Castlevania, The Immortal, Robin Hood, Ninja Gaiden. 1, 2 e 3. São jogaços. Se você pegou essa época, ao ligar um Turbo Game ou Phantom System, você vai ter uma experiência de voltar a um tempo atrás, onde os jogos eram mais compactos. Eles tinham que passar a mensagem logo de cara, mostrando a jogabilidade, o conceito do jogo, a história em poucas imagens, com uma qualidade até para que o seu público tenha a sensação de filmes ou histórias de livros. Ou mesmo quadrinhos, no caso quadrinhos ou americanos ou quadrinhos japoneses, os chamados de mangás. E hoje eu jogo jogos assim das antigas e até hacks que são desenvolvidas para rejuvenescer os títulos de antigamente, de uma época onde que os jogos eram mais compactos, eles não tinham muita tecnologia igual hoje, mas em sinônimo disso eles deveriam trazer um certo nível de qualidade. Esses desenvolvedores japoneses, eles tinham que passar em seus jogos o valor da marca e a engenharia dos jogos nesses softwares que cabiam num cartucho como esse aqui, e eles precisavam passar toda a sensação de skins, jogabilidade, sistema, músicas, pixels, histórias, tudo isso em um jogo. Eles deviam ter a sensação, se inebriar com as skins do Super Mario em Super Mario 3, os tiros do Mega Man, o combate frenético de Contra, o mundo incrível, seja de Zelda e do mundo alienígena de Metroid. Toda essa mensagem foi passada nos videogames de 8 bits. E foi gerado um público que até hoje comenta sobre esses jogos e todas as histórias que estiveram passadas aqui na internet. E um desses fãs, é claro que sou eu. E aos Famiclones restaram a história, pois a Playtronic e a Gradiente desenvolveram mais tarde o Super Nintendo, fazendo com que o mercado brasileiro deixasse de produzir os Famicones ou videogames parecidos com esse. Então eles foram relegados ao passado. Mesmo tendo esse fim, o Famicom ele ficou marcado na história de muitas pessoas, de muitos brasileiros. Tal história fez parte de muitos consumidores aqui no Brasil que até hoje lembram disso. Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.